Olá pessoal que assiste o canal Mundo Pet Mais, tudo bom? Pois é pessoal, eu sou o biólogo Sérgio Rangel e estou aqui apresentando o meu programa Papo Animal. E hoje o Papo Animal vai ser com aqueles animais que a gente sempre sonhou. Quando a gente era moleque, qual moleque não era apaixonado por dinossauros, né? Pois é, eu sempre fui também, né? Eu acho que por essa paixão por dinossauros é que eu enveredei por essa carreira de biólogo que é apaixonado por répteis, né? Então olha só, gente, olha que coisa legal. Aqui nós temos na minha mão uma fêmea de lagarto teiu, exatamente, chama-se Salvator miriani. E esse lagarto é o maior lagarto brasileiro, né? E ele é muito comum em quase todo o território nacional. E até mais ou menos uns 5, 6 anos atrás, a criação desse animal ainda era permitida como pet no Brasil. Então eu adquiri não só a Linda, que é esse teiu negro, que é o Tupinambus miriani, que é o Salvator miriani, desculpe, que é o lagarto teiu comum, né? E adquiri também o Ernesto, que é esse gordão aqui, que é o lagarto teiu vermelho, ou lagarto teiu argentino, né? Que são, apesar de ter esse nome argentino, também chega no sul do Brasil, então são os dois considerados animais silvestres da nossa fauna, tá? E eles eram criados num criadouro chamado Criadouro Japurá até alguns anos atrás. E depois esse criadouro acabou e não existe mais nenhum criadouro hoje de lagartos no Brasil, ou seja, a partir de agora você não pode adquirir mais esses animais de forma legal. Mas eu quero mostrar como a gente já teve várias espécies legais para criar. E segundo algumas lendas aí, existem alguns novos criadouros surgindo de lagartos, não só de lagartos teius, que é o teiu preto e o teiu vermelho, assim como também criador de iguana, que a gente vai conhecer daqui a pouquinho. Deixa eu colocar ela aqui no chão para ela passear. E vamos pegar o gordão aqui, ó. Vocês viram que a Linda tem aquela cara fina, bicuda, né? E olha só esse cara como é bochechudo. Essa é uma característica de dimorfismo sexual. O que é isso? É a diferença entre machos e fêmeas adultos. Então, tá vendo essa papadona aqui? Só os machos têm. As fêmeas têm aquela cara fininha, comprida, e o macho essa cara papudona e tal. Sabe por quê, gente? Olha que louco. Os lagartos se comunicam entre si, né? Mas os lagartos não têm voz, eles não vocalizam. Fora alguns lagartos da família Geckonide, algumas lagartixas que vocalizam, esses grandes lagartos não vocalizam. Então, geralmente esse cara aqui é o dono do harém. Ele tem um monte de mulheres, um monte de esposas. Geralmente um macho desse pode ter até 14 a 15 fêmeas, né? Então ele domina o harém. Então, geralmente na região de natureza, como é que ele faz? Ele vai para o alto de uma pedra, de um local onde eles vivem, e chega no alto dessa pedra e ele começa a fazer movimentos com a cabeça, balançando essa papadona. Então ele balança a cabeça, né? E essa papada sobe e desce, sobe e desce. Então o que acontece? Com esses movimentos, ele está mostrando que ele é o macho territorial, o macho chefe daquele território ali, que nenhum outro macho pode se aproximar para tentar roubar as fêmeas dele, e também se comunica com esse balançar de cabeça para mostrar que ele é dominante em cima de todas as fêmeas, né? Então essa é uma característica que só os machos adultos têm, que é essa papada, né? Os lagartos, cara, são animais extremamente simpáticos e sociais para você ter como pet, né? São inteligentes, reconhecem o dono, têm preferência por pessoas da casa, não são inteligentes como um cachorro ou um gato, naturalmente. Ele é um réptil, mas dentro de um réptil, até um animal bem interativo e muito inteligente para um lagarto, né? Então são animais que podem viver mais de 30 anos, né? Viver bastante mesmo, e com isso você vai ter um companheiro por muito tempo. Os lagartos são animais complicados para manter. Como todo réptil, cara, ele é um animal ectotérmico. Ou seja, ele é um animal que ele não controla a sua própria temperatura. A temperatura dele é a temperatura que tiver o ambiente aqui. Então, geralmente quando a gente traz esses animais para cativeiro, ele é nascido em cativeiro, né? Quando você traz ele para a tua casa, você tem que ter toda uma estrutura de viveiro especial, com pedra aquecida, lâmpadas que simulam radiação solar, para que esse animal se esquente. Porque o réptil é assim, ele é um animal de sangue frio. Então ele precisa de temperatura externa agindo em cima dele, para que ele possa, de uma forma, se aquecer e começar a funcionar o seu metabolismo para entrar em atividade, para caçar, para comer, para copular, enfim, né? Então, o que é interessante é o seguinte, esses animais são dinossauros em miniatura. Eles são grandes predadores, cara. Eles predam tudo que eles puderem caçar.
aves de chão, pequenos roedores, pequenos marsupiais, inclusive são canibais, comendo lagartos da mesma espécie de menor tamanho. Eles não dispensam nada, nem indivíduos da mesma espécie. Então esses animais são muito bem sucedidos e são generalistas, porque eles comem, são caçadores, como eu falei, caçam como grandes tiranossauros em miniatura, né? Só que eles também, em natureza, são meio generalistas. Então, por exemplo, vocês estão andando numa região que tem, por exemplo, muitos cactos, e aqueles frutos de cactos grandes estão caindo no chão, eles vão comer. Vocês estão andando no chão de floresta, encontram um maracujazinho silvestre, encontram qualquer frutinha silvestre no chão, eles também comem. Então, em cativeiro, nós oferecemos não só proteína animal para ele como dieta, mas também oferecemos como petisco algumas frutas doces, como vocês vão ver mais para frente, quando eu vou falar de nutrição desses grandes lagartos. Então, você tendo um recinto totalmente especializado para ele, você sabe que o réptil precisa de tudo que eu falei, seja cobra, seja lagarto, seja tartaruga. Se você levar para esse animal para um local onde tem ação de um inverno intenso, ele vai precisar de um aquecimento elétrico adicional para ele poder viver bem, né? Então, olha só, esses animais geralmente na natureza ficam muito tempo se esquentando ao sol. Então, se você tem ele em casa, mas você pode proporcionar que ele tenha também um banho de sol diário, numa área protegida onde ele não vai fugir, é muito melhor até do que lâmpadas especiais. Existem lâmpadas no mercado exclusivas para répteis que simulam radiação ultravioleta e infravermelho. E essas lâmpadas são, essa radiação ultravioleta e infravermelho são as radiações solares artificiais que essas lâmpadas produzem. São lâmpadas importadas e um preço muito caro. Então, se você puder usar sol durante o dia para o animal e à noite só lâmpada para aquecimento, tá legal. Existem umas estruturas que vendem em lojas para terrário também, que são umas pedras em resina grandes assim, com uma resistência dentro ligado num fio na tomada. A gente chama essas pedras artificiais de pedras aquecidas. Como ela tem uma resistência dentro e é ligada na tomada, quando você põe essa pedra na tomada, essa pedra que é uma pedra artificial, né, que imita muito uma pedra de verdade. E por quê? Porque em natureza esse animal predaria, vamos dizer, que ele predou um rato agora, e ele tem que digerir esse rato. O que ele vai fazer? Ele vai procurar aquelas pedras que ficaram ao longo do dia sob a ação de um sol bem intenso. Você coloca a mão naquelas pedras, ela está quente, está morna. É exatamente isso que o lagarto precisa. Ele está com a barriga cheia, ele acabou de ingerir um rato, então ele tem que ir encostar o barrigão, que nem ele está aqui, naquela rocha que ficou exposta ao sol durante o dia inteiro, e aquela temperatura que a rocha vai passar para ele vai ajudar a digestão mecânica dele. Então ele precisa de calor externo para conseguir, até em natureza, digerir o alimento que ele come. Então, répteis em geral são animais mais difíceis de se manter do que aves e mamíferos, exatamente porque, além de toda a estrutura de carinho, amor, boa alimentação e tudo, o animal também precisa desses recursos elétricos de aquecimento externo para que ele tenha uma sobrevida bacana, né? Os animais podem viver mais de 30, 40 anos, né? O Ernesto tem só 10 anos, é um lagarto novo ainda. Então, pessoal, quem curte o dinossauro, quem curte esses bichos diferentes, os lagartos são uma super opção. Só que hoje, infelizmente, a gente não acha mais os TIUs para vender legalmente. Mas vai que procura nesses grupos de internet. Às vezes tem gente que já tem TIU adulto assim, que comprou com documento e que resolve desfazer. Então você ainda tem a chance de conseguir algum lagarto já antigo, já adulto, né? Mas que tenha documentação e alguma pessoa esteja a fim de desfazer. Mas hoje, infelizmente, a gente não pode ter esses animais de forma legal. E como também não é legal ter animais de forma ilegal, então hoje o TIU é um bicho somente para apreciação para vocês aí que estão assistindo a gente. Mas eu só queria mostrar que foi uma espécie muito comercializada no Brasil de forma legal como pet, né? Hoje, infelizmente, você só encontra esses animais frutos de tráfico, né, de comércio ilegal, e o que não é bacana é você adquirir um animal desse. Mas é um animal muito legal, os lagartos são animais muito interessantes, répteis são animais mais para contemplação, para você ver e falar, coisa linda, como tá gordo, como tá saudável, né? Então esse é o grande lance dos répteis, né? Não são bichos para você ficar com eles no colo ou chamando para jogar bolinha, eles não fazem isso, né? Mas são animais que para quem curte e para quem quer contemplar, são animais espetaculares. Curtiram o lagarto TIU? Bacana, porque daqui a pouquinho vocês vão conhecer outro lagarto de grande porte, silvestre, brasileiro, que você também poderia ter em casa, né? Que é a famosa iguana. Bom, pessoal, olha que bicho interessante e lindo, né? Essa aqui é a famosa iguana, né? Iguana é um réptil que ocorre em grande parte do Brasil. Você tem iguanas na Caatinga nordestina, você tem no Cerrado brasileiro, você tem na floresta amazônica, tá?
em algumas regiões de restinga também. Então, em cada região, esse animal apresenta um colorido distinto, né? No caso, a gente chama de iguana verde, porque todas as iguanas nascem de um colorido verde brilhante, brilhante, brilhante. Onde você vai, cara? Colorido verde muito brilhante, e depois de um tempo elas vão ficando ou acinzentadas ou amarronzadas, dependendo da região. A única iguana que ainda fica bem verde quando adulta é a iguana amazônica. Mas você imagina, essa aqui é a iguana da caatinga nordestina, o Ig, né? O Ig é um macho de iguana já de 10 anos, né? Ele não cresceu muito, né? Ele poderia estar bem maior, mas ele não cresceu muito. Mas você imagina que uma iguana dessa nordestina, cara, quando ela fica adulta, se ela ficasse verde brilhante como a amazônica, ela ia destoar do ambiente onde ela vive, porque na caatinga, parte do ano fica tudo seco, marrom e cinzento. Então essa iguana, quando ela nasce pequenininha verde, ela fica no meio da vegetação verde. Mas depois que ela está adulta, ela se camufla na parte seca da caatinga, né? Por isso que ela fica cinza. Já a floresta amazônica, que é verde o ano inteiro, a iguana, quando fica adulta, continua verde, porque ela tem que se camuflar no verde da floresta, que é uma coisa bem clara, bem lógica, né? Onde você vai, né? Gente, até mais ou menos uns 5, 6 anos atrás também existiam criadores legalizados de iguanas no Brasil, tá? Tanto que o IG é nascido em um criador legalizado, tem microchip e toda a documentação, nota fiscal, enfim, tá? Só que, para quem é apaixonado por iguanas, que parece um dinossauro, né? Você olha para esse cara aqui e você fala, nossa, que cara é essa? Cheio de espinho nas costas, isso aí parece um dragão. E na verdade, apesar desse aspecto, as iguanas são répteis totalmente vegetarianos, né? Não são carnívoras, não atacam nada. A dieta delas, desde jovem até adulto, é basicamente de folhas e flores, né? E natureza. E ocasionalmente, quando é jovem, ainda pode ingerir algum tipo de inseto, alguma proteínazinha, mas o que importa é que os adultos são totalmente vegetarianos, né? Os adolescentes e os adultos, como é o Ig. Aqui ele come uma série de verduras, frutas, né? Então, gente, se vocês são como eu e curtem todo tipo de animal, mas têm uma certa paixão por animais estranhos, com aspecto diferente, como a iguana, eu tenho uma boa notícia para vocês. A partir do ano que vem, vamos ter novamente iguanas legalizadas no mercado, tudo certinho. Criador registrado no IBAMA, com origem legal, enfim, tudo bacana mesmo. Porque tem um criador no Paraná que está agora com autorização, já está conseguindo algumas matrizes, né? E logo, logo, acredito que no meio do ano que vem a gente vai ter iguanas para comprar como pet no mercado. Só que eu vou avisando, as iguanas, como todos os lagartos que eu falei, precisam de uma série de equipamentos no seu viveiro para se manter com saúde. Pedras aquecidas que simulam uma pedra que ficou sob o sol durante o dia, lâmpadas que simulam radiação solar, né? Muitos troncos, porque é um animal que vive em árvores, então ele gosta de subir, então você tem que decorar com muito tronco, porque é um lagarto arbóreo, né? Um lagarto que vive em região de muita árvore, gosta de subir, né? É um animal arborícola, por isso que ele tem unhas tão grandes, né? Porque é um animal que vive, depende das unhas para escalar nas árvores. É um super pet. Pra vocês terem uma noção, como é um pet conhecido e famoso, nos Estados Unidos e na Europa, a iguana está ocupando o quarto lugar como animal de estimação. A pessoa fala, quarto lugar, sim. Primeiro lugar é cachorro, depois gato, depois coelho, no Reino Unido, né? E depois a iguana. Então, para um animal como um réptil conseguir esse ranking logo abaixo de mamíferos, é porque é um animal muito especial. São realmente inteligentes, são animais interativos, que conhecem o dono e que vivem bastante tempo. E que tem uma dieta realmente simples de fazer, porque é um animal vegetariano. Agora, quando é jovem, gente, elas vão vir pequenininhas, recém-eclodidas, recém-saídas do ovo. E nessa fase, elas precisam de muito de cálcio e da radiação solar, ou se não da artificial das lâmpadas de infravermelho e ultravioleta, senão esses animais têm uma tendência muito grande a ter osteodistrofias. O que é isso? Ficar, como a gente fala geralmente, é raquítico. Na verdade, com os ossos pouco calcificados, os ossos vão começar a entortar, esse animal vai ficar todo deformado, né? Os ossos vão quebrar com facilidade, porque ele teve pouco cálcio na sua dieta, né? Então a gente tem que fazer uma dieta extremamente balanceada quando ele é jovem, para que ele cresça um adulto saudável a nível de corpo, assim, a nível de constituição óssea, tá bom?
Mas se vocês tiverem alguma dúvida, quando vocês adquirirem ano que vem, entre em contato aqui com a gente no canal Mundo Pet Mais, que eu respondo todas as dúvidas de vocês. Procure aí a gente ou na nossa página, no Facebook, ou pelo YouTube, onde vocês quiserem, que a gente vai estar em todas as mídias sociais, e aí eu mato todas as dúvidas que vocês tiverem a respeito de como manter uma iguana com saúde, tal. Mas agora, para vocês entenderem como é a parte nutricional importante, eu vou falar um pouco sobre dieta dos lagartos teius e da dieta das iguanas, para a gente ver como é que a gente tem que alimentar o nosso bichinho, tá bom? Bom, pessoal, é o que eu sempre falo, você é o que você come, né? E essa regra se aplica também aos nossos animais de estimação, aos nossos queridos pets, exatamente. E como nós estamos falando de lagartos, hoje falamos de duas espécies de lagarto teiu, o lagarto teiu vermelho e o lagarto teiu negro. E falamos também da iguana, nós vamos falar um pouco agora sobre a dieta que esses animais exigem em cativeiro para ficar com uma saúde bacana, né? Então, por exemplo, o que eu falei para vocês? O lagarto teiu é um lagarto como fosse um mini dinossauro, ele é um predador, ele é um caçador, né? Então, ele basicamente, mais de 70% da dieta de um lagarto teiu é constituída de proteína animal. Esses lagartos são forrageadores. O que é isso? Eles andam no chão da floresta, da mata, da caatinga, da restinga, sempre batendo a língua e procurando alimentação. Então, ele está, assim, né, ele está rastreando toda aquela área com auxílio da língua dele, que também é um órgão quimiorreceptor que detecta partículas de alimento, de urina de rato. Então ele consegue detectar aonde estão as presas dele. Esses animais comem muito em natureza, pequenos roedores, como ratinhos silvestres, comem pequenos marsupiais, chamados de cuícas também, do gênero Marmosa, Marmosópolis e tal, que são os bichinhos pequenininhos que também são chamados de catita em algumas regiões do Brasil, né? Comem todo tipo de alimento que eles possam comer. Inclusive, mesmo lagartos da mesma espécie, jovens, eles também pegam. São uma espécie canibal, que também come animais da mesma espécie, né? Então, ele é um generalista, ele come de tudo. Então, em cativeiro, para você poder oferecer uma dieta legal, porque tem gente que curte ter a cobra, que curte ter o lagarto, mas tem dó de matar o ratinho para dar para a cobra ou para dar para o lagarto. O lagarto teiu adora camundongos, adora ratos. Você já pode dar abatido para eles, né? Quando eles são jovens, eles comem ratinhos novos, mas eles gostam muito de insetos. Então, o que eu faço? Eu crio aqui em casa, né, para os lagartos, eu crio aqui algumas espécies de baratas, de grilos e de larvas de besouro. Mas a paixão dos lagartos teiu, não só jovens como adultos, são as baratas do gênero Blaberus, que são umas baratas bem grandonas, ó. Ela já é um animal adulto que já formou asa. Então, aqui é uma adulta. E aqui, ó, uma ninfa. A ninfa dela, larga isso. A ninfa ainda não tem as asas, é a diferença. Depois da próxima muda de pele que ela for fazer, ela acrescenta essas asas enormes, né, para sair voando, para poder reproduzir. Então, essas baratas são gordas e grandes. A gente alimenta elas com ração de cachorro, restos de fruta, são alimentos bem legais para elas. Então, são animais limpos que não dão nenhum tipo de doença, ó. Você pode até beijar ela, não são contaminadas que nessas baratas de esgoto aí. São baratas tranquilas, baratas para quem quiser. Tem gente que cria esse bicho até como animal de estimação, porque é uma espécie de barata grande que vive mais de 1 ano e meio, né? E são bichos muito legais. Então, são animais inócuos, não transmitem nenhum tipo de doença, são criados em ambiente extremamente estéril e limpo e comem só coisas legais. Então, são fontes de proteína muito legais para os lagartos. Inclusive, eles aguçam também essa coisa da caça, né? Você solta elas no terrário, elas saem correndo e o lagarto vai atrás, pá, pega, né? E aí, assim, são animais que, além de estimular a caça do lagarto, elas também são fontes de proteína muito legais. Aí, olha que legal, gente, pode parecer viagem, tá virando já uma tendência mundial o ser humano começar a se alimentar de insetos. Se você olha nas redes sociais, ou mesmo você pesquisa, já tem vários tipos de pães feitos com farinha, e essas farinhas são feitas de grilos e de baratas, todos animais criados em laboratório, em ambiente estéril, mas são uma fonte de proteína muito rica. Então, essa proteína animal já está sendo usada, essa proteína de insetos já está sendo usada na dieta humana. Eu não sei se você sabe, mas você sabia que você come normalmente insetos? Não sabia? Sabe aquelas bolachas maravilhosas, recheadas de morango? Pois é, aquelas
bolachas de morango, você descola as duas partes da bolacha recheada, tem aquele recheio rosa e tal. Aquele recheio rosa não é de morango não, gente. Aquilo é tudo química. E para ter aquela cor é conseguida através das cochonilas, que são alguns insetos, né, pequenininhos, são parasitas de algumas plantas, principalmente parasitas de cactáceas, né? Então o pessoal pega essa cochonila, que é um insetinho redondinho assim, trituram ela, porque ela tem esse pigmento vermelho, e é esse pigmento das cochonilas que dá a cor ao recheio da sua bolacha de morango. Então você come inseto esmagado achando que está comendo morango. E então não é nenhum mal comer inseto, muito menos para os lagartos. Agora, lagartos e sapos, esses bichos adoram comer isso, aves adoram. Mas sabe o que é mais legal? Aqui que eu falei, esse aqui é um complexo de cálcio mais vitamina D3. Isso é um produto importado, que é essencial para você oferecer aos seus lagartos, principalmente os lagartos em crescimento, quando são jovenzinhos, porque quando você compra um teiu de um criadouro ou de uma iguana, vem tudo bebezinho assim, pequenininho, 25 centímetros. E esses animais jovens vão crescer e precisam de muito cálcio e vitamina D3. A D3 tem basicamente a ação de fixar o cálcio nos ossos, digamos assim. Então é essencial essa mistura aqui. E aí como é que eu ofereço um pó, porque esse cálcio é um pó fininho, né? Como é que eu ofereço esse pó para os lagartos? Muito simples. Vou explicar para vocês. Pegue uma barata gorda e simpática. Escolha uma. Uma barata gorda e simpática, aí você faz assim, ó. E põe ela a milanesa, como fosse um bife à milanesa, a barata a milanesa com o cálcio em volta. E aí você solta no terrário, o lagarto vai comer, já vai pegar o inseto pulverizado com cálcio em cima, ele ingere a quantidade de cálcio que ele precisa. Porque os répteis são interessantes, eles adquirem, você pode dar até muito cálcio. O que eles não usarem no organismo, eles excretam. Então não tem risco de você dar super quantidade de cálcio para o animal ficar super calcificado. Isso não vai acontecer. E quando você está oferecendo outro tipo de alimento, por exemplo, eu não quero dar ratinho para os meus bichos, nem quero dar barata porque eu acho esses bichos nojentos. Então você pode ter o recurso de usar ou carne de frango ou carne bovina. Aí o que acontece? Essas carnes aqui, elas são desbalanceadas pra caramba no equilíbrio cálcio-fósforo, sabe? Então, sempre vai usar a carne, pega um pouquinho de cálcio, pulveriza em cima. Como os lagartos são grandes predadores de chão, como eu falei, o lagarto teiu, tanto vermelho quanto preto, adoram saquear ninho de aves que chocam no chão. Como, por exemplo, ó, tem macuco, inambu, codorninha, um monte de animais silvestres brasileiros, um monte de aves silvestres brasileiras que chocam no chão. Inclusive, algumas espécies de pombas, como a voante, também chocam no chão. São presas fantásticas para o lagarto. E vai andando pelo chão, detecta aquele cheiro daquele ninho de ovos, vai lá e come todos os ovos. Muita gente que tem fazenda, sítio e tem galinheiro, às vezes tem esses lagartos que chamam de inconvenientes porque aprendem a roubar os ovos dos galinheiros com facilidade e ficam viciados e vão ali todo dia roubar um ovo ou roubar uns pintinhos, né? Porque eles também predam os pintinhos, não só os ovos. Então, um recurso legal, ó, ovos que nós temos aqui. Nós temos ovo de galinha, comum, que todo mundo tem, em casa, geralmente, e também usamos ovo de codorna, porque o ovinho de codorna é menor. Então, como é que você pode fazer isso? Você pode pegar essa carne picada, ou a bovina, ou a de frango, já picada com cálcio, pega os ovos, quebra, mistura e faz uma papa da gema e clara de ovo junto com a carne picada. Eles ingerem bem, porque eles gostam muito do ovo. O ovo tem um cheiro ativo que atrai eles. Então, o ovo é uma dieta legal. Só, gente, olha como esse mundo é complexo. Olha como tem técnica para fazer isso. Se você alimenta teu lagarto, vamos dizer, dia sim, dia não, que é o que eles comem geralmente, sempre com ovos de granja, como esses ovos que eu tenho aqui, que é tudo ovo de granja, esses ovos de granja têm um inconveniente. Esses ovos de granja não são fecundados, não são galados, ou seja, na granja a galinha vai colocando os ovos e ela não tem cópula com o galo. Esses ovos não embrionados ou não fecundados são ovos que, se usados ao longo de muito tempo, causam danos neurológicos nos lagartos. Eles ficam com tipo um mal de Parkinson, muito mal, porque estão comendo um ovo não embrionado. Então o ideal é sempre usar ou ovos de quintal, onde a gente sabe que o galo cruzou com a galinha e aquele ovo está fértil, ou se não, se você não tem acesso a esses ovos, tentar usar ovo pelo menos no máximo uma vez por semana e alimentar ele com outras coisas ao longo do tempo. Teius também, ó, se adaptam muito bem como complemento, como ração canina também. Claro, se a ração canina foi formulada para cachorro, não é ideal para um lagarto, mas é uma fonte de proteína confiável e que eles também ingerem com facilidade quando estão bem adaptados em cativeiro, tá? Aí, como eu falei que ele é generalista,
e ele ocasionalmente também come coquinho de palmeira que cai no chão, fruta silvestre que ele acha no chão, a gente também oferece, tipo, uma vez a cada 10 dias, banana bem doce, picada, ou mamão picado também, que são frutas adocicadas que eles comem também. Isso aqui não tem praticamente valor nutricional nenhum, mas é só para dar um agrado, um mimo, né? Um petisco gostoso pro teu lagarto, tá bom? Então, se você oferecer essa dieta, né? Como eu falei, insetos à milanesa com cálcio e vitamina D3, mais ração ou carne, tanto bovina ou carne de frango misturado com ovo, mas sempre com cálcio e vitamina D3, não há problema nenhum. Mas eu aconselho também, mesmo que você opte por essa alimentação, nem que seja umas 3 vezes por mês, dar um ratinho para o animal, quando ele já estiver adulto, um rato inteiro, já dá abatido, né? Ou então, pode usar bastante insetos, como essas baratas que são bem grandes, que suprem, se você der umas 30 baratas dessa, suprem a alimentação diária de um lagarto de grande porte, como vocês viram aqui. Então, o lagarto TU é relativamente fácil de criar, muito menos sensível a osteodistrofias como as iguanas, tá? Então, é fundamental dieta, basicamente, a base de cálcio para os lagartos TUs. Agora, vamos para o outro lado e vamos falar da iguana. Iguana, como eu falei para vocês, é aquele lagarto que tem aquela crista nas costas, com cara de dinossauro, mas é um animal totalmente vegetariano, né? Ela nasceu vegana e vai morrer vegana, a iguana. A iguana está na moda, veganíssima. Então, você oferece os itens mais variados possíveis dentro do que for legume, verdura, fruta e flores. Amam flores. Flor de ipê amarelo, elas comem feito loucas. Sabe o hibisco, essas flores que tem todas as cores que você tem moitas na casa das pessoas, o pessoal coloca no jardim? São apaixonadas por flor de hibisco. Quantas você der, elas comem. E frutas doces também, como eu falei. Mamão e banana picados. Curtem bastante um tomate picado também. Cenoura eu dou ralada. Né, pego no ralador, ralo, dou aquela cenoura ralada que elas comem muito bem, porque assim é muito duro, elas não tem como morder. Então eu dou cenoura ralada e todo tipo de verdura, e de preferência verduras escuras, como couve, escarola, rúcula, e evitar o alface ou as verduras mais claras, né? E você dá isso, você pode dar vagem, pode dar pepino, você pode variar, porque como eu falei, a predileção por paladar é muito individual. Então pode ser que a sua iguana goste de flor e a minha não. Então quando você receber seu primeiro animal, ofereça tudo o que você puder na gama de verduras, frutas, legumes, flores, para você ver dentro dessa gama de coisas que você ofereceu, o que seu animal vai ter preferência e o que ele vai gostar mais. Que aí, sem problema nenhum, você vai ter um animal, você vai conhecer a predileção desse animal em termos de dieta e você vai poder compor uma dieta muito simples e fácil. Agora, como a iguana é a mestre da osteodistrofia, ou seja, é a mestre de entortar se não tiver cálcio, toda a dieta, seja verdura, cenoura ralada, fruta, legume, tudo tem que ser pulverizado com cálcio e vitamina D3 por cima ao longo da vida dela toda. Para o lagarto TU, o cálcio é essencial basicamente na forma quando ele é jovenzinho até ficar adolescente. Depois de adulto não precisa mais. Mas a iguana vai sempre precisar de cálcio em todas as dietas que ela tiver ao longo da vida dela toda, né? E sempre essa composição legal de frutas, verduras e legumes, porque é um animal totalmente vegano, totalmente vegetariano. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham curtido esse assunto aqui sobre lagartos, que eu acho que são animais espetaculares, os famosos dinossauros modernos ou dinossauros em miniatura. Espero que vocês tenham curtido bastante e tenham aprendido bastante também, tá bom, pessoal? Um beijo, um abraço e até a próxima.